Olá, sétimo ano. A aula de hoje, do dia 11/6, vai ser sobre os poliedros. Estudar mais sobre os poliedros. Então, a gente viu na aula passada que os poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos, né? Que é triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, onde ele não possui forma arredondada. Agora veja alguns elementos dos poliedros, né? Todos os poliedros eles vão possuir três elementos: vértice, face e aresta. Então é só você ver assim, ó. Arestas são as linhas, cada linha que compõe o poliedro, cada reta dessa, cada segmento de reta. As faces são os polígonos. Tipo assim, esse retângulo aqui da frente é uma face. O retângulo aqui na lateral, outra face. O pentágono aqui em cima é outra face. Então, essas são as faces do poliedro. E os vértices são os encontros das arestas. Então, eu tenho uma aresta aqui e a outra aresta do lado. Ao se encontrar, formou um ponto. Então, cada ponto desse são chamados de vértices. Então, nós temos dois exemplos de poliedros que nós vamos classificá-los, que também possui aresta, vértice e face, ok? Então, os prismas, pessoal, ou os poliedros, eles podem ser classificados em prisma. Isso daqui é um prisma. E essa figura é uma pirâmide. Como saber quando vai ser prisma e quando vai ser pirâmide? Olha só. O que são prismas? Prismas são poliedros que têm duas faces idênticas e paralelas entre si, chamadas de bases. As demais são faces laterais, todas quadrangulares, ok? São todas parecidas ou um retângulo ou um quadrado. Olha só, por que isso aqui é um prisma? Porque ele possui duas bases idênticas, duas bases iguais, a face de cima e a face de baixo. Eu vou escurecer aqui, ó, a figura. Ela é assim. Então ele vai ter um pentágono em cima e um pentágono embaixo. E essas duas figuras elas são idênticas. Com isso, como possui duas bases e as suas faces laterais é um retângulo, são quadrangulares, possui quatro lados, então é considerado um prisma, ok? E quando é que vai ser uma pirâmide? Pirâmides são poliedros que tem uma única base e faces laterais triangulares. Então olha só a figura. Vou escurecer aqui a figura. Então essa figura ela possui uma base, daqui a base, e suas faces laterais, ó, são todas triângulos, possui quatro triângulos aqui na sua lateral, ok? Então a diferença bem simples do prisma para a pirâmide, que o prisma possui duas bases iguais e a pirâmide só possui uma base. Enquanto que o prisma possui faces laterais quadrangulares, a pirâmide são triangulares, ok? E como nomear prisma e pirâmide, né? Nós sempre vamos ter como segmento aqui a sua base. Isso daqui é um prisma. Por quê? Porque possui duas bases idênticas, duas bases triangulares. Então, nós podemos nomear esse prisma como prisma de base triangular. Então, sempre vai depender da base do prisma para a gente dar o nome dela. Então, prisma de base triangular, porque sua base é um triângulo. Pirâmide, também muito parecido. Essa pirâmide, a sua base é um pentágono, a figura de 5 lados. Então, pirâmide de base pentagonal, ok? Como é que seria o nome desse prisma?
como a base é um pentágono, então é prisma de base pentagonal. Essa pirâmide, já que a sua base, ó, é um quadrado, né, figura de 4 lados, é um quadrilátero, então é uma pirâmide de base quadrangular, ok? Temos aqui mais exemplos. Esse que é o mesmo lá de cima, prisma de base pentagonal, ele só está deitado, enquanto que aqui está em pé, aqui ele está deitado, né? Sua base é um pentágono, então prisma de base pentagonal. Aqui nós temos uma pirâmide deitada, mas só você contar quantos lados possui a base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um hexágono. Então pirâmide de base hexagonal. Os prismas também, os prismas e as pirâmides, eles podem ser considerados retos ou oblíquos. Como o próprio nome já diz, reto, é porque ele vai ser bem retinho, bem em pezinho. Oblíquo é que ele vai ser inclinado. Ok? Então nós temos aqui, ó, prismas retos. Ele é tudo bem retinho. Tem esse símbolozinho aqui, ó, quer dizer que é 90 graus. Então, ângulo 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, aqui nós temos dois exemplos de prismas retos. E aqui, dois exemplos de prismas oblíquos, ó. O seu ângulo aqui, ó, entre as arestas é maior que 90 graus. Enquanto que esse aqui é menor que 90 graus. Então, enquanto que aqui todos os ângulos são 90 graus, nos oblíquos não vai ser diferente de 90 graus. Ele é inclinado, ele está deitado um pouco para o lado, ok? Também segue nas pirâmides. Pirâmides retas. Como vamos saber se a pirâmide é reta ou não? Também em relação, é só você ver as suas faces laterais. Todas essas faces laterais aqui, ó, elas são iguais. Com isso, os ângulos também eles vão ser iguais, ok? Já aqui já está um pouco inclinado, ó. Esse ângulo aqui ele é diferente desse ângulo, ok? E aqui ele só está deitado, mas também dá para identificar que esse ângulo ele é diferente desse ângulo, então ele está um pouco inclinado. E também existem os poliedros que nem são prismas e nem são pirâmides. Não podemos classificar nem como prisma e nem como pirâmide. Mas eles são poliedros porque só possui segmento de reta, ó, só possui polígonos. Não tem forma arredondada, mas não entra nas características de prismas e nem pirâmide. Nós podemos nomear também os poliedros de acordo com a quantidade de faces, ok? Então, um poliedro que tem 4 faces no total, ele é chamado de tetraedro. 5 faces, pentaedro. Tetra de 4, penta de 5. E só vai ter a terminação edro, edro de poliedro, ó, edro de poliedro. Então, 6 é hexa. Então, hexaedro. Então, o hexa de 6 e o edro porque ele é um poliedro. 7, heptaedro e assim por diante. 20, icosaedro, ok? Então, tem uma lida nessas quantidades de faces. Então, só aqui, ó, em alguns que não tem aqui, ó. No 10 é decaedro. Quando for 11, ó, é como se fosse 1 mais 10. Então, 1 decaedro. 12, como se fosse 2 mais 10. Então, dodecaedro. Quando for 13, é tridecaedro. 14, tetra, vem de 4. Tetradecaedro. 15, vem do penta. Então, pentadecaedro. Ok? E assim por diante. Então, espero que com essa aula vocês tirem todas as suas dúvidas e resolvam a atividade de casa.